Bom dia, irmãos. Bom dia. Tem pouca gente, mas tem que ouvir vocês, né? Vamos então hoje dar continuidade à nossa escola dominical. Você que vai passar? Ou tá sem? Ah, tá. Então o William vai passando ali por enquanto. Bom, deixa eu esperar ele por aqui. A gente está estudando esse tema deste livro aqui, o ser de Deus e os seus atributos. Esse é o novo tema que a gente iniciou agora nesse próximo ciclo de aulas que a gente vai ter. A gente vai falar sobre os atributos de Deus. Só que nós estamos na primeira parte, digamos assim, do nosso estudo, em que nós vamos ter algumas aulas introdutórias a respeito do tema, antes de falar especificamente dos atributos de Deus. Semana passada, a gente começou o estudo do ser de Deus e dos seus atributos, e o presbítero Rafael ele deu uma aula introdutória falando do ser de Deus, e ele falou de coisas anteriores, digamos assim, aos atributos de Deus, né? Ele disse resumidamente 3 coisas. Passa aí, por favor, William. Aí, ó. Primeiro, calma aí, não passa ainda não. Primeiro ele falou que o ser de Deus é transcendente. O que é alguém transcendente? Oi? Está além do mundo físico. Ótimo, mas o que isso significa? A matéria é o quê? A matéria é o quê? A gente acabou de cantar um hino sobre a criação. Isso. Então Deus, ele está além da criação. Ele é independente da criação. Pode passar aí. Então ele é independente da criação. Próximo. Mas a gente viu também que Deus é imanente. O que é imanente? Relacional. Isso, ele se relaciona com o quê? Com a criação. Ótimo. Deus, ele é um Deus que se relaciona com a criação. E tem mais uma outra coisa que a gente vai ver aqui. Pode passar 2 aí. Isso, ele é pessoal também. Qual a diferença de pessoal aí para imanente, no caso? Quando alguém é pessoal, ele se envolve com quem? Com o próximo, isso, com o ser humano, com o homem, né? Pode passar aí. Então, ele se envolve com a criatura. Então, na aula passada, a gente viu, em resumo, teve muito mais coisa do que isso, mas a gente viu que Deus é transcendente, imanente e pessoal. Então, ele é independente da sua criação, mas ele não deixou a sua criação, ele se envolve com ela. E, além do mais, ele tem uma especificidade importante. Ele é pessoal, ele se envolve com a criatura, com o ser humano de uma forma especial. E isso é importante. Hoje a gente vai continuar com mais uma aula introdutória, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus existe? Acredito que se todo mundo está aqui, todo mundo crê que sim, né? E aí, quais são as provas disso? Tem provas disso? Uhum. Então, é impossível... Isso. É impossível provar Deus pela ciência, certo? Mas eu vou dizer para vocês que é impossível provar Deus, inclusive também pela lógica da filosofia e pela teologia também. Não tem como eu dar uma prova concreta de que há um Deus e de que também não há um Deus. É insuficiente, exatamente. Não há, logicamente ou de forma concreta, como eu provar que Deus existe ou não. Entretanto, isso não importa para nós. Por quê? Porque a Bíblia ela não prova que Deus existe. O que a Bíblia faz? Ela apenas pressupõe, ela assume isso desde o início. Porque para a Bíblia não precisa provar Deus. É uma coisa facilmente constatável. Sim, é uma coisa que a gente assume de tão simples que é ver isso. Para a Bíblia é isso, né? Então, a Bíblia nunca prova a existência de Deus, ela apenas afirma a existência de Deus. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com provar a existência de Deus. Nenhum cristão precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque a própria Bíblia não se preocupa com isso. Para todo que tem fé, a existência de Deus é uma
constatação, né? Entretanto, ao longo da história, sempre houve argumentos que tentaram provar a existência ou não de Deus, né? E por isso que, então, hoje a gente vai estudar esse assunto. Como Deus colocou isso em nós, porque a existência de Deus é a manifestação, é crucial para a manifestação religiosa, né? O fato da gente estar aqui, o fato de existirem religiões e por aí vai, e isso é crucial para a gente entender o ser de Deus, porque isso faz a gente entender a gente também, e a gente vai falar sobre isso hoje. Entretanto, com o pecado, as ideias humanas de Deus não refletem realmente quem Deus é. Daí a gente tem inúmeras religiões por aí, né? Até negações de Deus, né? Então, mas nós cremos em um Deus que se revela. E analisando a sua revelação, a gente pode constatar que a nossa fé faz sentido, mesmo sem ter uma prova concreta, tá? Porque a gente não precisa disso. O próprio Cristo diz, né, que a gente precisa viver não é por provas, é pela fé, né? Inclusive, é importante dizer que não podemos provar a existência de Deus, mas apenas crer na sua revelação. Por quê? Porque Deus não é verificável. Ou seja, não é possível se chegar a uma prova lógica ou científica e assim produzir fé nas pessoas. Você pode até mostrar um argumento maravilhoso, lógico e filosófico. Isso nunca vai produzir fé em alguém, porque é sempre Deus quem produz fé nas pessoas, né? Mas, por fim, somente nos eleitos. Isso, é Deus quem produz essa fé naqueles a quem Ele chama, né? Mas, por fim, então, não se pode dizer que cremos cegamente também, tá? Porque dizer isso tudo, não tem provas, não sei o que, então a gente crê numa coisa que é possibilidade. Não, a nossa fé não é cega. Nós temos boas fontes de informação que evidenciam a nossa fé, tá? E para quem crê, elas são completamente constatáveis ou suficientes, tá? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, esse estudo, eu vou trabalhar em 4 partes, que a gente vai ver hoje. É uma aula introdutória antes dos atributos de Deus. A gente vai ter um pouco sobre, então, a existência de Deus. O que as pessoas falam a respeito do ser de Deus existir, como é que a gente olha isso, como é que os não cristãos olham isso. Então, isso vai ser... Beleza. Então, isso vai ser importante aqui para nós hoje. Então, 4 partes. Primeiro, a gente vai mostrar isso na Bíblia, rapidamente. O que a Bíblia fala sobre a existência de Deus. Depois, a gente vai ver isso na constituição do ser humano, que a gente vai ver que Deus colocou isso em nós, uma percepção, um senso do divino em cada ser humano, até em quem é pagão. Depois a gente vai ver a afirmação da existência de Deus nesses argumentos lógicos e históricos. Eu vou trazer alguns. A gente vai ver que, por mais que eles não provem a existência de Deus, eles são bons mais para nós até do que para os ateus. Por quê? Porque eles vão mostrar para a gente que faz sentido ainda mais. Eles são bons testemunhos da nossa fé. E, por fim, eu vou mostrar um pouco sobre a negação da existência de Deus no mundo e ver o que aqueles que não creem em Deus dizem a esse respeito. Ok? Então, vamos caminhar dessa forma. Vamos começar, então, com a afirmação da existência de Deus na Escritura. Pode falar. Certo. Bom, boa pergunta. A gente vai tratar, obviamente, do Deus Trino, que é o Deus que nós cremos, e para nós, eu vou falar já, Jesus ele é a maior constatação da evidência da existência de Deus, né? Por quê? Porque ele é o próprio Deus encarnado, ele é matéria. Então, ele tem corpo, então ele é verificável nesse sentido. Só que o mundo não crê em Jesus como Deus, né? Então, o mundo vai partir do pressuposto que Deus, se existir, ele é espírito. De fato, ele é. A gente vai tratar isso mais para frente nas próximas aulas, a espiritualidade de Deus. Só que o mundo vai tratar em Deus nessa forma, sem levar em consideração Jesus. Para nós não faz sentido, né? Para nós, o Deus é o Deus Trino. Inclusive, Jesus está aí como uma prova disso. Ok? Mas eu vou falar das duas coisas. Então, vamos lá. A afirmação da existência de Deus na Escritura.
Vou passar alguns textos para vocês. Deixa eu ver se o outro microfone está aqui, aí vocês vão lendo para ajudar. Som. Pedir aí para... Tá ali, tá abrindo em Gênesis 1:1. André, Salmo 19:1. Letícia, Romanos 1:18-21. Dona Berenice, Hebreus 11:6. Diácono Lucas, João 8:57-58. Marina, Colossenses 1:15. Helena, Hebreus 1:3. E André, presbítero André, Romanos 8:16. Beleza? Até aí. E aí a gente vai lendo esses textos. Primeiro, a Bíblia mostra a existência de Deus desde o início. Leia aí, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Percebe que a Bíblia ela não faz uma introdução. Deus, ele é isso, ele é aquilo, você pode perceber ele assim, assado. Não, ela começa já assumindo de uma vez que Deus é uma coisa que todo mundo sabe quem é e que existe. É uma pessoa que todo mundo se relaciona e que não precisa de explicar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela pressupõe Deus desde o início, né? Então a Bíblia ela não prova, ela afirma isso, né? E isso também pode ser visto ao longo de toda a Escritura, porque isso também não é explicado, mas continua sendo assumido, e as pessoas que escreveram a Bíblia, no seu contexto, tinham isso em mente o tempo inteiro. Há um Deus. E é sobre Deus que eu estou escrevendo aqui. Tá? Então, a Bíblia mostra a existência de Deus desde o início. A Bíblia também mostra que a natureza afirma a existência de Deus. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a Bíblia diz que o universo declara, ou em outras traduções vai estar escrito, proclama a glória de Deus. Ou seja, não é uma mera afirmaçãozinha, né? É como se ele estivesse falando, é algo facilmente percebido, né? Você olha para a criação e você fala, peraí, não pode ter sido acaso. Tem alguma coisa por trás disso, né? E Romanos 1 vai deixar isso mais claro ainda. Lê para a gente, Romanos 1:18-21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Nele deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse texto aí é o mais claro de todos. Ele diz que é claramente reconhecível na criação o eterno poder de Deus, a sua divindade. Claramente se reconhece na criação de Deus. Só que o que o homem fez? O homem prefere negar isso. O homem prefere fugir disso. Inclusive, na sequência do texto, o Paulo diz que o homem preferiu trocar isso para aves, répteis, ou seja, ele está falando assim, o homem prefere adorar bichos do que olhar para Deus e reconhecê-lo como Senhor. Letícia, eles querem uma prova concreta, específica, exatamente. Infelizmente, né? Então, a Bíblia, ela mostra pela natureza que evidencia a existência de Deus. A natureza evidencia a existência de Deus também, é só olhar. Vou tratar disso mais para frente num dos argumentos a respeito disso. Segue. A Bíblia mostra que é pela fé que podemos constatar a existência de Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o texto aí diz que é o Espírito
Opa, eu pulei aqui. Que é impossível se aproximar de Deus sem crer na sua existência. Isso é, a existência de Deus é algo que, ainda que de fácil constatação, requer fé, tá? Então, a fé, ela vem anteriormente. Na verdade, você pode até saber que existe algo maior, mas para que você entenda quem é o verdadeiro Deus, é preciso que fé seja infundida em você e isso precisa ser revelado a você, né? Então, a Bíblia mostra que é pela fé que a gente pode constatar a existência de Deus. Próximo. A Bíblia afirma que Cristo é a constatação da existência de Deus. Aqui está o ponto que o André falou, né? A evidência mais clara da existência de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, por quê? Porque ele afirma claramente que ele é Deus. Leia aí, João 8, 57 e 58. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus está afirmando claramente aí que ele é Deus. Né? Ele disse isso claramente para as pessoas. Né? Ou então, eu gosto até do argumento do C.S. Lewis nessa parte, que ele fala: Jesus, ele diz que ele é Deus. Ele não pode ser só uma mera pessoa boa. Ou ele é Deus, ou ele é um louco virado que a gente não deve ouvir. É uma das duas coisas. Né? E a gente sabe que ele é o próprio Deus. E segundo, por quê? Porque a própria Bíblia, agora, como a gente está tratando da afirmação bíblica, a Bíblia revela que Cristo é a revelação suprema de Deus a nós. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui a gente tem a prova concreta, né? Ele é a imagem do Deus que é invisível. Cristo você consegue ver, né? Na época que ele estava aqui, né? Então, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. E além disso, Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Cristo, ele não é só uma mera imagem. Como esse texto ele deixa ainda mais específico, ele é a representação exata do ser de Deus. Esse é Jesus. Então, Jesus é a maior prova da existência de Deus, né? A constatação máxima da existência de Deus, segundo a Bíblia. Só que aí tem um último ponto que é muito importante para nós. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é quem proporciona em nós a evidência da existência de Deus. Romanos 8:16. Eita, só um segundo. Está na linguagem diferente aqui. Não tem problema, não. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito que infunde em nós a fé. É Ele quem mostra, quem nos convence, né? E assim a gente passa a ter convicção de que Deus é Deus de fato, né? A existência de Deus. E mais, ele vai até além, né? Ele mostra para nós que nós pertencemos a Deus como filhos. Aqueles a quem ele infunde fé, ele não só faz com que eu o conheça, com que eu saiba que ele existe, mas que ele é que ele é o nosso Deus e Pai, né? Que ele cuida de nós, que ele age em nós como se fosse um pai, né? Então o Espírito faz até mais do que isso. Mas enfim, o meu ponto aqui é: a Bíblia afirma que o Espírito Santo é o único aquele que proporciona em nós a evidência da existência de Deus. Um ateu, ele nunca vai crer em Deus se o Espírito Santo não infundir fé nele. Você pode ter os melhores argumentos do mundo, ele nunca vai crer dessa forma, por meio de argumentação lógica. Entende? Não estou dizendo que elas são inúteis, vou mostrar que não, mas para gerar fé é só Deus. Para gerar fé, você precisa orar para que Deus infunda fé na pessoa. Tá?
Mas é assim que a Bíblia nos mostra a existência de Deus, tá? Em nenhum momento a Bíblia está tentando provar, ela só constata, né? Ela fala, a natureza mostra, o Espírito Santo revela a você, mas ela não vai ficar provando isso logicamente. Não, a intenção da Bíblia não é essa, ela só assume isso. Tá? Então, esse era o primeiro ponto, a afirmação da existência de Deus nas Escrituras. Só que tem esse segundo ponto que é extremamente importante agora, a afirmação da existência de Deus na constituição do ser humano. O que eu quero dizer com constituição do ser humano? Isso aqui está dentro de nós. Saber que há um Deus já vem de fábrica. Tá? É isso que eu quero mostrar. Então vamos lá. Primeiro uma pergunta. Se não existe Deus, por que a maioria dos seres humanos tem essa tendência religiosa ou de apontar para uma divindade? Essa é uma pergunta que deveria ser feita sempre aos que não creem em Deus, né? Porque você olha para a humanidade e a grandíssima maioria da humanidade é religiosa. A grandíssima maioria da humanidade, por mais que não tenha um consenso sobre o ser de Deus, ela crê em uma divindade, né? O percentual de ateus no mundo deve ser muito baixo. Deve ser muito baixo. Letícia. Oi. Exatamente, eles passam isso para uma construção, né? Uma construção de diversas formas. Mas uma pulga que você pode colocar atrás da orelha desses homens é o seguinte: se você for retrocedendo a cada uma dessas construções que são construídas ao longo do tempo, sempre que você for cada vez mais para trás, ainda assim a religiosidade e a divindade vai estar lá. Sempre. Sempre. Você pode pegar uma tribo das mais antigas conhecidas no mundo, ela era religiosa. Sim, isso é um ponto importante. Vou tratar sobre isso. A questão do medo, a questão de olhar para a divindade como um juiz cruel, né? Já eu falo sobre isso. Sim. Mas o que eu quero trazer aqui é que nós respondemos a isso na teologia como o termo ideias inatas, ou seja, coisa que Deus colocou em nós desde o princípio, que nós já nascemos com isso, tá? Então, todo ser humano nasce com a ideia de um ser superior. Isso está no nosso DNA, tá? Saber que há algo além de nós, tá? Então, isso quer dizer que todo ser humano que vem ao mundo já nasce com essa ideia, mesmo que ele não saiba formular corretamente o conceito sobre esse ser divino. A Bíblia mostra isso ao dizer que o homem é imagem de Deus, tá? O homem foi feito como imagem de Deus. Ou seja, ele é diferente dos demais seres, por quê? Porque ele aponta para algo fora dele, a qual ele se assemelha, né? E, além disso, o homem também tem um propósito especial que foi dado por Deus a ele, diferente de qualquer outro ser na criação. Então, qual é o propósito? Refletir o próprio Deus nessa terra, né? E a queda não destruiu a imagem de Deus, ela apenas corrompeu a imagem de Deus, tá? E essa corrupção faz com que o homem negue esse senso interior, né? A Bíblia também afirma que Deus colocou sua lei moral gravada no nosso coração. Isso está lá em Romanos 2, versículo 15. Tá? E é por isso que a gente sabe, por exemplo, discernir bem e mal. E por essa lei a gente também vai ser julgado, como diz o texto. Vamos abrir lá, quem é que está? Acho que a tia Keila está com o microfone aí, né? Romanos 2, 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, esse texto está dizendo que a lei está gravada no nosso coração. É por isso que a nossa consciência pesa quando a gente faz alguma coisa assim assado. Por quê? Porque, de certa forma, a gente sabe o que é certo e o que é errado se fazer. Obviamente, o pecado ele vai cauterizando isso, tá? Cada vez mais. Por isso que tem homens que, à medida que vão fazendo aquilo que é mal, aquilo vai se tornando superficial para eles, ou seja, cauterizado,
e eles nem sentem esse peso na consciência mais. Mas isso não é culpa de que eles não sabem o que é certo e errado. Saber, eles sabem. O pecado aqui corrompeu isso, tá? Então, a própria Bíblia diz isso para nós. Então, ao olhar essas duas questões aqui, a gente sabe, então, que todo ser humano nasce com, no mínimo, uma ideia de que há um ser supremo, de que há algo além de nós nesse mundo. Calvino ele desenvolveu 2 conceitos para mostrar isso: semen religionis e sensus divinitatis. O que é isso? O semen religionis é a semente da religião. Isso está dentro de nós desde o início. Ela foi plantada no coração do homem quando Deus o criou. Por isso que o homem ele é um ser adorador. Todo homem ele adora alguma coisa, ele idolatra alguma coisa. Pode não ser o Deus dos céus, mas é alguma coisa nesse mundo. E a maioria daqueles que não idolatram o Deus dos céus, eles gostam de idolatrar a si mesmos, né, como autoridades próprias das suas vidas. Mas o homem ele é um ser adorador. Ele tem essa questão de ser religioso de alguma forma, tá? E o segundo é o sensus divinitatis. Então, são conceitos extremamente relacionados, tá? O sensus divinitatis é o senso do divino, tá? É o senso de que existe o divino por trás de tudo que se vê e se sente, tá? E esses 2 conceitos vão nos ensinar algumas coisas importantes. Daqui a pouco eu chego naquilo. Deixa eu mostrar, então, o que esses 2 conceitos vão nos ensinar. Primeiro, nenhum homem é ateu por natureza. Tá? O ateísmo não é algo natural. O natural é você crer em algo. Tá? O ateísmo ele é uma negação disso. Eu vou falar depois do que leva ao ateísmo, mas certamente é o pecado que corrompe esse senso em nós e nos faz fugir disso. Mas todos nós somos adoradores de alguma forma. E é o pecado que nos corrompe e nos leva para longe de Deus. Por quê? Como é que Deus criou o homem? Quando Deus criou o homem, Adão, o tempo inteiro Deus se relacionava com ele. Quando Adão pecou, o que aconteceu? O que é a morte ali? É a quebra total do relacionamento, né? E isso faz, então, com que, ao longo do tempo, o homem se esqueça de Deus, deixe Deus para lá. Mas a natureza, o que é natural, é o homem se relacionar com o divino. Outra coisa, essa noção de Deus não é suficiente para a salvação, mas apenas para condenação. A gente acabou de ler isso em Romanos 1:20, né? Ou seja, eu tenho esse senso do divino, mas isso não é suficiente para eu ser salvo. É isso que eu quero dizer. Eu preciso de além disso, eu preciso de uma revelação especial, né? Que é a palavra de Deus que revela Cristo Jesus. Mas há sim um senso de que há um Deus. Todo mundo tem isso. E isso serve para quê? Para condenação dos homens, não para salvação. Condenação em que sentido? Você sabia que havia um Deus. Por que você não foi atrás? Né? A ideia é mais ou menos essa. Eu sempre conto a história do filósofo Bertrand Russell, né? Que ele falava, perguntaram para ele, né? O que você vai fazer se você chegar no céu? Ele era ateu. O que você vai fazer se você chegar no céu e não ver Deus, e ver Deus, né? E você se deparar diante de Deus? Aí ele falou assim: eu vou virar para Deus e vou dizer, você não me deu evidências suficientes. Ele disse que ia dizer isso para Deus, né? E Deus ia virar para ele e ia falar assim: como não? Olha o mundo, olha a natureza, olha tudo que eu falei antes, né? Olha a natureza, olha todas. Você sabia que, olha o que eu coloquei no seu DNA, esse senso do divino. Dava para você saber e ir atrás disso, né? Obviamente não é suficiente para chegar a Deus. A gente sabe que a gente precisa de Cristo Jesus para isso. Mas eles se tornam indesculpáveis, como diz o texto de Romanos, tá? Alguma dúvida? Outra coisa que a gente aprende aqui com esses 2 conceitos é que a gente tem uma noção de que Deus existe, só que ter uma noção não é crer e se dobrar diante dele, tá? Não é a mesma coisa. Precisa ir além disso. Quarta coisa, a religião natural, aí entra no que a Letícia falou, ela reconhece somente a justiça de Deus, mas não a sua misericórdia e o amor salvíficos. É por isso que
você vai retrocedendo aí nas tribos mais antigas que reconhecem Deus, e eles vão dizer que é por medo. De fato, por quê? Porque a natureza, ela só revela o poder e a divindade. São coisas que você vê. Por isso que até os povos mais antigos do mundo, o que eles faziam para tentar aplacar a ira de Deus? Sacrifícios, né? Desde sempre isso existe. Acontece, sei lá, uma chuva muito forte e começa a destruir as casas. Aí o que eles falavam? É Deus fazendo alguma coisa. Vamos sacrificar alguma coisa para Deus aqui, para aplacar a ira dele. Isso é natural, tá? Entretanto, a gente precisa também conhecer a misericórdia e o amor de Deus. Como é que a gente reconhece isso? Quando Deus se revela a nós. Deixa eu explicar isso melhor. A gente vai ver isso quando a gente entrar nos atributos. Esses atributos aqui, poder e a divindade de Deus, eles são claramente reconhecíveis. Só que o amor e a misericórdia de Deus, eles são atributos da vontade de Deus. Deus precisa mostrar isso a nós, né? Quando ele mostra isso a nós, ele mostra especialmente em Cristo Jesus, mas ele precisa enviar isso a nós. Então, esses atributos aqui, eles não são claramente reconhecíveis na criação assim, entendeu? Por isso que esses povos aí, antes de conhecer a Cristo ou a palavra de Deus e tudo mais, eles reconhecem a divindade por meio da justiça, por meio do medo, talvez, mas é reconhecível. Mas qual a diferença que faz você saber explicar hoje? Porque eu sei explicar por que acontece certa coisa na natureza, mas continua sendo algo fora do meu alcance. Por exemplo, olha o Rio Grande do Sul. Nunca aconteceu algo tão grande lá. É a maior da história. E é agora. A gente consegue explicar? Mais ou menos, eu diria. Por quê? Porque está além de nós. É a mesma coisa de antigamente. Por mais que eles não soubessem a motivação de como a natureza vai funcionar assim, assim, assado, a natureza está acima da nossa capacidade. Há 4 anos atrás tinha uma pandemia. Sabe? Então, quando essas coisas acontecem, revela que há algo, sei lá, fora de nós, né? Esse tipo de coisa. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Se foi suficiente para você. Enfim, há atributos que eu quero dizer, vou tentar ser mais claro agora. Há atributos percebíveis de forma inata. Ou seja, há coisas que a gente vê na natureza que são fáceis, como a Bíblia mostra, né? Você claramente reconhece o poder de Deus ao olhar para a natureza. É uma coisa extremamente complexa, é uma coisa extremamente poderosa, que a gente não consegue controlar. Então, a gente reconhece o poder e a divindade de Deus claramente. Já a misericórdia, o amor, a graça de Deus, são exemplos de atributos que Deus manifesta por sua vontade a nós, né? Então, logo, não é inato, mas depende de Deus se revelar a nós. Por isso que a natureza ela não é suficiente para a gente chegar a Deus plenamente. A gente precisa de Cristo, que é a revelação de Deus. Entenderam? Então, sigamos. Outra coisa que a gente aprende aqui é que essas coisas foram implantadas em nós com o objetivo de que a gente não caia em ignorância pretensa, né? Só que ainda assim o pecado nos faz cair nessa ignorância. O pecado faz o homem suprimir esse senso do divino. Está em Romanos 1,18, como a gente viu, né? A palavra detém, né? O homem detém essa divindade, ele deixa para lá. A questão é de suprimir esse conhecimento que Deus deu a nós. Então a depravação do homem, ela conduz o homem, na verdade, a suprimir aquilo que é próprio dele, essa consciência da existência de Deus, que leva a ser um religioso, né? Por isso que o homem, à medida que ele vai pecando e entrando no caminho de pecado, ele vai deixando cada vez mais de ser alguém religioso e de olhar para esse ser divino, né? Então, esses dois conceitos nos mostram que a ideia de Deus ela é natural no ser humano. E para não crer em Deus, é preciso lutar contra a sua própria constituição. E é isso que o pecado faz conosco, né?
Então, por mais que a gente não possa provar a nossa existência, a gente deve assumir ela e pressupor a existência de Deus, né? Por isso que a Bíblia não prova, ela assume a existência de Deus. Por fim, o último argumento dessa parte é que a história mostra isso até mesmo nos pagãos, né? Eu já falei sobre isso aqui, a gente já entrou nesse assunto, mas desde os princípios, os antigos já assumiam a existência de um Deus único. Inclusive, era muito semelhante, né? A questão do panteísmo, do politeísmo é posterior. O primeiro, os homens criam, inicialmente, as religiões mais originárias eram monoteístas, né? Igual nós cremos. Eu não tenho tempo aqui de mostrar, mas o monoteísmo era a religião original dos povos. A corrupção pelo pecado é que foi levando a formas errôneas de observar as divindades, né? Que é o panteísmo e o politeísmo, que eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Mas perceba, até hoje, as maiores religiões do mundo são monoteístas, né? Islamismo, cristianismo, judaísmo, né? A própria Bíblia mostra isso, que esses povos, até povos diferentes dos povos judaicos, né, do povo de Israel, tinha essa ideia de um único Deus. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que a Bíblia fala. Agar, a egípcia, lá, que era a concubina lá de Abraão, né, ela reconhece que há um Deus, um único Deus, mesmo ela sendo uma egípcia. O próprio faraó, na época de José, ele diz isso também. Talvez uma história que talvez vocês lembrem, o rei lá na época de Daniel na cova dos leões, né? Quando ele vê que Daniel ele está salvo lá no meio da cova dos leões, aí ele reconhece um Deus, e é o Deus verdadeiro, é o de Daniel, né? Então até os próprios povos reconhecem isso. Até aí alguma dúvida? Eu sei que essa aula é um pouco mais filosófica, digamos, mas eu acho que dá para... Estou tentando fazer com que dê para acompanhar, está dando certo? Então, o próximo é a afirmação da existência de Deus nos argumentos racionais. Então, aqui a gente vai ter os argumentos mais utilizados para isso. Vai ter uns nomes difíceis aqui na coisa, mas eu vou escrever aqui de forma que dá para a gente entender facilmente. Então, muitos pensadores ao longo da história, eles tentam provar Deus, seja por meio de argumentos lógicos, filosóficos, da história e por aí vai. Uma coisa antes da gente entrar nesses argumentos. Eu vou entrar nos mais conhecidos deles, mas é importante lembrar que não há qualquer argumento lógico oferecido que nos faça crer em Deus. Mais uma vez eu digo isso. A crença vem pela fé, tá? Mas eu vou mostrar que eles são úteis para nós. Primeiro argumento ontológico. Ontologia é o estudo do ser, tá? O que isso significa, esse argumento? É o argumento mais basicão de todos, talvez tenha sido um dos primeiros argumentos utilizando a lógica, né? Ele diz assim: se o ser humano, de uma forma geral, tem a ideia de Deus em sua mente, isso prova que ele existe, né? Quem primeiro argumentou isso foi um cara lá de antigamente, o nome dele era Cícero, e ele diz que se essa crença é universal e intuitiva dentro dos homens, isso prova que Deus é real. E aí ele utiliza de dizer, ou quem aprofunda nesse argumento, que mais de 90% das religiões creem em um ser supremo e tudo mais, né? Então, levando por essa argumentação, então Deus é real. Entretanto, o fato de que as pessoas creem em uma divindade não pode provar que Deus realmente existe, né? Por isso que esse é um argumento que não prova de fato que Deus existe. Mas ele é admirável no sentido de que você olha para a humanidade e, de fato, a humanidade possui uma ideia de um Deus. São poucos os que negam a Deus assim, veementemente, falam, não existe nada disso. São minoria. E isso é admirável. Por quê? Porque Deus colocou isso em nós. Isso tem que levar a gente a pensar que, realmente, Deus colocou isso em nós, porque há um Deus de fato, né? Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é eu tinha colocado ali, ó. Se temos a ideia de um Deus em nossa mente, isso é a prova de que ele existe.
Diga. Não vou saber. Por exemplo, você lembra daquele vídeo daquela mulher de dread que ela fala que ela é da região... igreja lesbiteriana, sei lá, um trem assim. Ela não crê em um ser supremo. O que é a religião para ela? É questão social. Inclusão social. Entendeu? Então, não é algo que eu vou saber te dizer que conhece ou que tem um nome dessa religião. Mas a ideia é que a maioria das religiões focam em adorar a um ser supremo. Tá? Vai ter outras que vão ser por essa linha aí, que vão ter outras ideias. Isso. Exatamente. Tipo isso, ele é um grande homem aí que ensinou uma regra de moral. Ele falou, Buda é um grande filósofo para eles, então, tipo isso. Você foge da adoração à divindade e foca simplesmente numa vivência, né? Exatamente. Mas mais de 90% das religiões do mundo, elas adoram um ser, né? Segundo, talvez o argumento mais conhecido seja esse, que é o argumento moral. Né? Eu já falei sobre ele, mas agora eu vou especificar aqui. O que ele significa? Se nós temos uma constituição moral, ou seja, se eu sei discernir ou saber o que é certo e errado de uma maneira geral, e isso vem antes de qualquer governo ou qualquer coisa que definiu isso significa que alguém imprimiu essa lei moral em nós. E esse alguém é Deus. Esse é o argumento talvez mais conhecido. Por isso que normalmente as pessoas falam assim, se você não crê em Deus, e aí? Você pode fazer qualquer coisa então, porque não tem lei, né? Não tem regras, né? Então, é claro que o pecado pode nos atingir tão grandemente que essa lei chega a ficar cauterizada em nós, né? Como eu disse. Mas em alguma medida todo ser humano sabe discernir certo e errado. Então, a gente pega esse argumento e fala, alguém colocou isso na gente, esse alguém é Deus. E foi fora aqui. Terceiro argumento, teleológico. A teleologia é o estudo dos fins, dos propósitos, tá? Então, esse argumento, ele afirma que se tudo no mundo tem um propósito, isso significa que alguém atribuiu o propósito a ele e esse alguém é Deus. Como é que eu chego nessa questão de olhar para o mundo como um propósito? Olha para o mundo. O mundo não é um caos. Às vezes é. Estou brincando, mas o mundo, ele de certa forma, ele é harmônico, ele é organizado. As pessoas, por mais que às vezes façam o que não devem, elas concorrem para algo, para melhorar, para desenvolver esse mundo, né? Você pode ver que ao longo da história o mundo desenvolveu. Ou seja, as pessoas vivem com propósitos, certo? Então, olhando para isso, você vê que se tudo tem um propósito, alguém colocou esse propósito nisso. E esse alguém é Deus. Tem isso. Exatamente. Tem alguma coisa que rege, né? Tem propósito nisso. Exatamente. Interessante. Quarto argumento. Argumento cosmológico. Esse é o mais discutido aí atualmente no campo da biologia e tudo mais, porque cosmologia é o estudo das origens, né? Então, esse argumento, ele é antigo, mas ele foi desenvolvido muito bem por um filósofo aí chamado Tomás de Aquino, vocês devem já ter ouvido falar. Talvez por isso ele seja o mais utilizado hoje em dia, porque os católicos gostam muito desses tipos de argumentos, sabe? De argumento filosófico e tudo mais. Então, eles usam muito esse argumento de Tomás de Aquino aqui. O que esse argumento diz? Todas as coisas no mundo foram causadas por coisas anteriores. Vou dar um exemplo. Esse meu celular aqui, ele não veio sozinho. Alguém fez ele. Tá? Alguém colocou isso aqui para funcionar. E essas coisas que foram colocadas para funcionar, elas vieram de outras coisas. Que vieram de outras coisas. Entende? Isso o mundo está em desenvolvimento, está em mudança. E se você retrocede isso e vai retrocedendo, você vai chegar em um ponto. Qual é o ponto? Deve ter alguma coisa que começou. Deve ter alguma coisa que existiu primeiro. Uma coisa que é não causada, imutável, que originou o mundo. Esse algo é Deus. Tá?
Então, ele é o princípio de tudo. Então, esse é o argumento da cosmologia. Se você vira para alguém que é evolucionista, o que eles vão dizer? Que é o Big Bang, que é a explosão, que é o acaso, que é... Eles não sabem explicar, eles vão dizer que é assim, é a resposta final. A nossa resposta final, não, a nossa resposta final é Deus. Aí eles podem perguntar, e antes de Deus? Não, Deus não tem antes, ele é. Ponto final também, é o que a Bíblia diz, né? Eu sou, ponto. Por quê? Porque Deus não tem início, nem meio, nem fim. Tá. Beleza? Entenderam esse argumento? Próximos 2 argumentos para finalizar. O argumento do consenso universal. Esse argumento é o argumento histórico, tá? Desde sempre, o ser humano aponta para o divino. Não há qualquer registro de alguma tribo antiga que tenha uma crença alheia a um ser supremo. Se isso é verdadeiro, então, historicamente, há um Deus. A gente já falou sobre isso antes, mas é só para estabelecer o argumento aqui, tá? E, por fim, o argumento estético, que é o argumento do... Não sei se já ouviram falar no design inteligente. É esse argumento aí. O universo ele é belo, organizado e harmônico. É impossível conceber que tenha vindo do acaso. Então deve ter havido um designer, um ser inteligente por detrás da formação do mundo. Esse ser é Deus. Beleza? Então esses são os argumentos mais conhecidos logicamente aí para tratar do ser de Deus, da existência de Deus. Só que algumas conclusões e críticas importantes aqui para a gente. Nenhum desses argumentos realmente são provas concretas da existência de Deus, tá? Por isso que tem muita gente que vê esses argumentos e fala, mas isso não prova nada para mim. Ok. Nenhum deles tem poder de gerar fé em qualquer ser humano. Isso também tem que ficar claro. Entretanto, eles nos são úteis muito mais a nós, crentes, do que aos ateus. Por quê? Porque eles são boas fontes de testemunho do poder e do agir de Deus, que nos levam a admirar Deus ainda mais. Eu posso pegar esses argumentos e falar, uau, o mundo realmente ele é belo e harmônico. Realmente foi Deus, só Deus para construir isso aqui. O mundo faz sentido. André? Complexo até, né? Entendi. Não adianta. Exatamente. Nunca vai ter uma prova concreta. Eles não conseguem olhar e falar, faz sentido. Beleza. Então agora vamos à última parte. A negação da existência de Deus no mundo. Vamos começar então, deixa eu só introduzir isso aqui. Desde o pecado houve homens negando a existência de Deus. Mas não só aqueles que são declaradamente ateus, mas também aqueles que disfarçadamente dizem crer em Deus, mas na verdade ignoram Deus. Eles também negam a existência de Deus, porque eles ignoram que há um Deus, né? Que existe um Deus, que faça diferença para eles. Eu vou mostrar 4 deles, os principais, né? Os ateístas, os deístas, os panteístas e os politeístas, tá? E a gente finaliza, então, com isso aqui. Vamos começar, então, no ateísmo, que é o que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Primeiro, a negação de Deus no ateísmo. Primeiro, sempre existiram ateus. Entretanto, eles se intensificaram a partir do iluminismo. Não sei se vocês já estudaram aí iluminismo na escola, devem ter visto, né? Por que aumentou no iluminismo? Porque uma das grandes ideias do iluminismo foi tentar acabar com a ideia de sobrenatural, né? Foi tentar suprimir a ideia de sobrenatural e focar na racionalidade, né? Então, isso afetou muita gente. E aí, a partir daí, o ateísmo dessa forma se intensificou um pouco mais. Só que já chegou no pós-modernismo, né? Na nossa época, isso já mudou de novo, né? Porque passaram as guerras e tudo mais, o povo ficou mega frustrado e aí falou, tem que ter algo além disso, não dá para ser só racional, né? Então voltou a quase, não vou dizer a normalidade, mas deu uma desintensificada no ateísmo. Mas enfim, a partir do iluminismo, o ateísmo cresceu bastante.
E como vimos, o ateísmo ele não é algo natural do ser humano, mas é uma corrupção do pecado que leva o homem a negar ou ignorar Deus. Entendam, negar ou ignorar Deus. Por quê? Porque isso me leva a dois tipos de ateus. Primeiro, tem os ateus teóricos. Vamos ler alguns textos de novo, deixa eu ver que horas são. Acho que não vai dar tempo, não. Mas esse é um texto importante, Salmo 14:1. Ele fala, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Esse é o versículo, tá? Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Então, a Bíblia mostra que são aqueles que negam a Deus procurando fugir da ideia de dobrar-se diante de alguém superior. Então, analisando esse texto, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, o texto começa assim, diz em seu coração que não há Deus. Ou seja, começa como algo secreto ali do seu coração, não é algo que ele percebe, perceba, não é algo que ele olha no mundo e fala, não há Deus. Começa internamente, ele começa a questionar isso no coração, para depois ele tentar provar isso no mundo. Né? O coração ele questiona, e aí depois ele olha para o mundo e fala, não estou vendo Deus, então acho que eu vou seguir por essa linha. Né? Então ele começa a questionar isso no coração e depois ele passa a se convencer disso. E aí, então, ao se convencer disso, ele diz com a boca, não há Deus. Normalmente, com qual intuito o ateu teórico faz isso? De querer ser o dono de si mesmo, de ser livre para si mesmo, de tirar Deus de toda e qualquer decisão. Os ateus teóricos são aqueles que fundamentam o ateísmo, né? Dar uns exemplos aqui, Richard Dawkins, né? O que eu falei antes, né? Bertrand Russell, são filósofos do ateísmo, né? Vamos dizer assim. Mas também tem os ateus práticos. Os ateus práticos. Esses podem ser vistos em vários textos. Os ateus práticos, eles são aqueles que eles não negam a existência de Deus de boca para fora, assim. Não há um Deus e fundamentam isso. Para eles se há ou não há um Deus, eu não estou nem aí. Entendeu? Vive como se não existisse. Esses são a maioria dos ateus, inclusive, né? São os ateus práticos. Eu vou precisar abrir nesses textos aí. Vamos abrir rapidinho? Thalita, abre aí. Efésios 2:12, André, Salmo 10:4 e Letícia, Tito 1:16. Que eu acho que vai ficar mais claro lendo esses textos. O microfone está ali, ó. Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o termo sem Deus aí no grego, sabe qual é a palavra grega aí? Atheoi. Da onde vem a palavra ateu, né? Então, diferente dos teóricos, eles não tentam se convencer da não existência de Deus. Eles simplesmente vivem como se não tivessem esperança, como se não houvesse um Deus, né? Salmo 10:4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Então aqui fica claro que os perversos descritos, eles não investigam, eles não têm reflexões a respeito disso. Eles simplesmente não pensam em Deus e o ignoram, né? A ideia do texto é essa. Tito 1:16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, o ateu prático, ele pode até dizer, talvez tenha um Deus aí. Mas, na forma de viver dele, pelas suas obras, como diz o texto, ele revela que ele não crê em Deus nenhum. Né? Ele vive como se não houvesse nenhum. Então, ao ver tudo isso, podemos notar que ateus práticos vivem como se o mundo não tivesse um dono e que não devessem em nada a ninguém, que nunca tivessem que prestar contas a alguém. Né? Então, por fim, agora tratando do ateísmo de uma forma geral, o ateísmo leva a algumas consequências. Primeiro, eles não têm padrões éticos confiáveis. Né? Como diz o grande escritor Dostoiévski, se não há Deus, tudo é permitido. Né? Por quê? Porque se eles não têm a quem se submeter, a quem prestar contas, a observar para tomar suas decisões, eles podem chegar a fazer qualquer coisa sem questionamentos. Né?
boa ou má, e sem qualquer escrúpulo. E isso é um perigo, né? Tá na questão daquele argumento moral que eu trouxe. E isso leva criam uma independência moral, né? Isso vem logicamente desse primeiro ponto, né? Eles caem numa libertinagem moral, né? Por isso que você vê pessoas hoje no mundo que não creem em Deus cada vez mais se afundando em coisas que a gente olha e fala: meu Deus, como é que você chega nisso, né? Por quê? Porque não tem escrúpulo, não tem regra, não tem padrão, né? Tem aquela famosa frase, né? Nada é pecado se não existe Deus, né? Nada é pecado. Se ele não crê que há um pecado, que há uma consequência para aquilo que ele faz o que quer. André? Sim, exatamente. Inclusive, essa palavra que você usou ela é muito importante. Freio. Deus, ele... uma forma de ver Deus agindo no mundo é ele freando o mal do mundo, né? Porque se o mundo fosse deixado de lado por Deus e o mal não fosse freado, meu amigo, o caos realmente já teria se instaurado já. Duas consequências que eu coloco aqui é que se eles não têm um comportamento padrão e nada é pecado, isso significa que eles são deuses de si mesmos, né? Eles cultuam a si mesmos. Eles dizem não crer em um Deus, mas eles são seus próprios deuses, com suas próprias regras e sua própria autoridade, né? E por fim, isso leva aos ateus veem que para eles Deus ele é como se fosse um tolo, né? Por quê? Porque se as regras dele são melhores que as de Deus, então eles são melhores do que o próprio Deus, né? Então essas são as consequências da onde chega um ateu, né? Próximo, a negação de Deus no deísmo. O que é o deísmo, né? Deísmo ele é a crença de um Deus criador que não interfere no mundo. É aquela ilustração de que Deus criou o mundo, deu corda nele e partiu. Se virem, né? Que Deus não sustenta o mundo. Claramente nós não cremos nisso, né? Nós cremos que Deus está no seu trono, regendo e sustentando o mundo. Mas qual é o problema aqui do deísta? Agora vocês vão ter que lembrar dos conceitos de transcendência, imanência e pessoalidade de Deus. Vamos lá. Primeiro, os deístas, eles creem na transcendência de Deus. Eles até creem em um Deus transcendente, fora da criação, né? Independente da sua criação, um ser. Entretanto, eles corrompem a imanência de Deus em que sentido? De que Deus não está mais se relacionando com a sua criação, né? Ele foi embora. E, por fim, eles transformam esse Deus em um Deus impessoal nessa crença. E se Deus ele é um Deus impessoal, você está tirando todas as características da pessoalidade de Deus. A bondade, o amor, a misericórdia e por aí vai. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão negando o próprio Deus. Tá? O panteísmo. O que é o panteísmo, né? O panteísmo ele crê que a criação, o universo, é uma extensão de Deus. Ou seja, você está vendo aquela árvore ali? É Deus. Tudo é Deus, né? O panteísmo ele leva a esse ponto. Ele é o oposto do deísmo, né? Em que sentido? Que ao invés de o deísmo enfatiza a transcendência de Deus, o panteísmo enfatiza a imanência de Deus, né? Por quê? Porque agora Deus ele não só se relaciona com a sua criação, ele é a criação, né? É isso que o panteísta diz. Por isso que os panteístas eles adoram o sol, a lua, as estrelas, a chuva e por aí vai. Isso é Deus para eles, né? Ou seja, mais uma vez eles tornam um Deus, eles corrompem a transcendência de Deus, né? Ao crer assim. Porque Deus agora ele não está fora da sua criação, ele não é independente dela, ele é ela. Então eles negam a transcendência de Deus. E por fim negam a pessoalidade de Deus também, né? Por quê? Porque como é que eles vão se relacionar com o sol e com a lua? Não tem... É um diálogo só da parte do humano, né? Não tem resposta de lá. Então, os panteístas também negam a Deus. Por fim... Para acabar, a negação de Deus no politeísmo. O que é o politeísmo? É aquele que crê em vários deuses. Tá? O politeísmo, eles são os panteístas desenvolvidos. Em que sentido? O panteísmo ele não pega o sol, a lua, e as estrelas, e a chuva, e a água, o mar, e adora. O politeísmo vai falar, não, peraí. Isso está muito impessoal.
Vamos tornar isso pessoal? Então vamos falar que há o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do mar, o Deus da terra, o Deus das emoções, lembra do panteão dos deuses gregos ou romanos e por aí vai? Tem o Deus de cada uma das coisas, né? Então, os panteístas, o que eles fazem? Eles até creem na transcendência de Deus, porque eles estão, de certa forma, acima da criação, porque eles são poderosos e coisa e tal. Eles são imanentes, de certa forma, pois eles se relacionam com a criação, e são pessoais, porque o politeísta fez questão de ter um Deus pessoal, né? Ter deuses pessoais, de se relacionarem com ele. Inclusive, se relacionam nos mitos, né? Eles até vêm a eles e fazem as coisas e tudo mais. Só que qual é o problema do politeísmo? Tá aqui, ó. O problema é que eles são fragmentados, ou seja, são finitos e não onipotentes, né? E isso não é uma característica de um Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, ele é um Deus eterno, infinito, onipotente. Esses deuses não. Esses deuses, cada um, inclusive, se você pegar os mitos dos politeístas aí, os deuses têm problemas, né? Os deuses caem em erros. Por quê? Porque esse Deus não está na área dele aqui, ele tem que se submeter àquele outro lá, nesse ponto e tal, não sei o quê. Então tem esse problema. Então o politeísmo, ele nega a infinitude, a onipotência do verdadeiro Deus. Então, no fim das contas, eles negam a Deus, né? Então aqui a gente tem... a gente poderia até tratar de outras formas de olhar a Deus, mas essas aqui são as que negam a essência do que é o ser de Deus, tá? Por exemplo, se a gente falar de outras religiões, como é que é no islamismo, e como é que é no não sei o quê, esses aí, eles creem em um ser supremo, divino, único e tudo mais. O problema é a forma disso. Então, a gente vai até aqui, nesse ponto na aula de hoje, tá? No ser de Deus. Ok? Então eu pergunto a vocês, tem alguma dúvida, alguma questão? Deu para entender? Então, só para finalizar então, hoje então a gente terminou essa aula. A semana que vem a gente vai ter mais uma aula, parte da introdução. Ela vai tratar a respeito de como a gente pode conhecer então a esse Deus. E aí a gente vai avançando nesse ponto, sabe? De como a gente conhece o ser de Deus. Depois a gente vai ter uma aula mas tem certas coisas que Deus é incompreensível. Então a gente vai ter uma aula a esse respeito sobre a incompreensibilidade de Deus também. E por fim a gente vai ter uma aula sobre os nomes com que Deus é chamado, tá? E essas vão ser as aulas introdutórias desse curso aqui sobre o ser de Deus. E aí, a partir disso, a gente vai entrar, de fato, nos atributos de Deus, né? Aí a gente vai tratar de cada uma dessas coisas que eu falei aqui. Deus é espírito, o que significa isso? Deus, ele é infinito, o que significa isso? E aí a gente vai ver, Deus, ele é bondoso, o que significa isso? Deus é misericordioso, o que significa isso? Então a gente vai entrar nisso na segunda parte. Então a gente está na parte introdutória, hoje eu finalizo aqui com a questão da existência de Deus. Ok? Vamos orar então para encerrar? Senhor, obrigado por essa aula, obrigado porque o Senhor se revelou a nós por meio da sua palavra e assim podemos conhecê-lo, podemos olhar esse mundo e ver a beleza daquilo que o Senhor fez e ver o Senhor nisso também e admirá-lo ainda mais e amá-lo ainda mais por isso. Pai, obrigado por todas essas coisas, pelo amor do Senhor por nós. É o que nós agradecemos e oramos no nome de Jesus.